Olá, amigos e amigas online, estou de volta com mais questões do balanço orçamentário. Vamos ver na tela. Agora a questão é a de número 8. É correto afirmar que, no balanço orçamentário, o superávit apurado decorre de... Gente, o superávit apurado é um dos resultados orçamentários possíveis. Temos um resultado orçamentário superavitário quando receita executada for maior que despesa executada. Quando a receita executada, que é a mesma coisa que arrecadada, não é? For maior que a despesa executada, que é a mesma coisa que realizada. Analisando as alternativas, temos, letra A, receita arrecadada maior do que a receita prevista. Quando a receita arrecadada for maior que a receita prevista, temos o quê? Temos um excesso de arrecadação. Letra B, receita arrecadada maior do que a despesa realizada. Aí tudo bem, é o superávit orçamentário. Letra B. Letra C, despesa realizada menor do que a despesa fixada. Se você executou, colocar aqui despesa executada, um valor menor do que foi fixado, então o que aconteceu? Aconteceu uma economia orçamentária. Letra D, despesa fixada menor do que a receita estimada. Vamos aqui, letra D. Despesa fixada menor do que a receita estimada. Então, o que temos aí? Comparando despesa com receita, é um resultado, não é? Mas aqui será um resultado de previsão. E como a despesa fixada foi menor do que a receita executada, teremos, no caso, superávit de previsão. Então, a letra D é o superávit de previsão. A dica que eu dei, não é, gente? Só vamos ter superávit de previsão como alternativa quando a banca mencionar a previsão. Ela aqui só colocou o superávit, então ela quer o de execução, e que é a letra B. E letra E, despesa orçamentária maior do que a despesa extra-orçamentária. Olha, se aqui eu tenho despesa extra-orçamentária, jamais ela vai aparecer no balanço orçamentário. Então, isso não é possível afirmar, porque estamos diante de um balanço orçamentário. E o balanço orçamentário nos traz apenas informações orçamentárias. Fora a letra E. Gabarito, letra B de bola. Questão de número 9. Essa é um pouco extensa. Vamos a ela. Em determinado exercício financeiro, a unidade UG Nova foi autorizada a realizar gastos de 12 mil em despesas correntes e de 18 mil em despesas de capital. Continua. Cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, houve também a previsão de uma receita de 30 mil, dividida em receitas correntes e de capital, na proporção de 70% e 30%, respectivamente. Continua. Na execução desse orçamento, pode-se constatar, durante o exercício, a arrecadação de 22.500 em receitas correntes e de 6 mil em receitas de capital, ao lado da liquidação de despesas no montante de 25.500, sendo 12.900 em despesas de capital e 12.600 em despesas correntes. E agora a banca pede. Ao ser elaborado o balanço orçamentário, lastreado nas informações acima, certamente estará sendo demonstrado um. Então aqui, gente, é o enunciado da questão, extenso, né? Agora vamos à resposta
dessa questão. Novamente, essa primeira parte aqui. Em determinado exercício financeiro, a unidade UG Nova foi autorizada a realizar gastos de 12 mil em despesas correntes e de 18 mil em despesas de capital. Vejam que a banca, ela separou as categorias econômicas. Estou diante de uma informação que pertence ao balanço orçamentário. Portanto, eu tenho que montar o balanço orçamentário. E vejam que eu separei também, ó, por categoria econômica. E qual foi a informação? Temos despesas correntes 12 mil, aqui. Despesas de capital, 18 mil. Então, tenho o balanço e vou montar. Despesa corrente fixada, 12 mil. Estão vendo aqui, ó? Despesa de capital fixada, 18 mil. Coloquei aqui. Então, vejam que montei o balanço e estou incluindo os dados da questão. Nada foi inventado. Tudo está na questão. E agora, a próxima parte da assertiva, essa aqui. Cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, houve também a previsão de uma receita de 30 mil. Gente, previsão de uma receita de 30 mil. Acabei de mostrar que a despesa corrente fixada foi de 12 mil. A despesa de capital fixada, 18 mil. Somando, 30 mil. Cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, opa, então isso aqui, ó, também tem que ser 30 mil, não é verdade? Cumprindo o princípio do equilíbrio orçamentário, houve também a previsão de uma receita de 30 mil, dividida em receitas correntes e de capital, na proporção de 70% e 30%, respectivamente. Então, desses 30 mil aqui, 70% ela é corrente, ou seja, 21 mil. E 30% é de capital, ou seja, 9 mil. Tenho os dados, sei que o orçamento está equilibrado, 30 a 30, que eu já demonstrei, e agora vamos colocar desses 30, 70% aqui, desses 30, 30% aqui. Ficamos então com receita corrente prevista, 21 mil, despesa de capital prevista, 9 mil. Mais um dado da questão. Na execução desse orçamento, pode-se constatar, durante o exercício, a arrecadação de 22.500 em receitas correntes e de 6.000 em receitas de capital. Então, gente, a receita corrente executada foi igual a 22.500. A receita de capital executada igual a 6.000. Dados da questão. Que mais? Ao lado da liquidação de despesas no montante de 25.500, sendo 12.900 em despesas de capital e 12.600 em despesas correntes. Então temos aí informações referentes à execução da receita e à execução da despesa. Vou simplesmente colocar no nosso balanço. Primeiro, colocaremos a receita. Receita corrente executada, 22.500. Receita de capital executada, 6.000. E agora, as de capital. Receita e despesa de capital. Temos despesa corrente de capital, 12.600. Despesa de capital, 12.900. Então, despesa corrente, 12.600. Despesa de capital, 12.900.
Receita corrente, 22.500. Receita de capital, 6.000. E agora? Pede-se, ao ser elaborado o balanço orçamentário, lastreado nas informações acima, certamente estará sendo demonstrado um. Já montamos o balanço até aqui. O que vamos fazer? Vamos fechar, não é, gente? Começamos com a receita corrente. Se a previsão da corrente foi 21.000 e arrecadamos 22.500, essa diferença de 1.500, essa diferença é um excesso de arrecadação. A receita de capital prevista foi de 9.000. A receita de capital executada, 6.000. Essa diferença de 3.000 não é excesso de arrecadação. É uma queda na arrecadação. Posso somar isso com isso? Não posso? Então, 22.500 mais 6.000, 28.500. Agora, isso menos isso, 1.500. Se aqui eu tenho um excesso e aqui eu tenho uma queda, é esse menos esse. Soma cruzada, bateu. Ok? Do lado agora da despesa. Despesa corrente fixada, 12.000. Despesa corrente executada, 12.600. Essa diferença de 600 aqui é chamada de excesso de despesa ou ilegalidade ou inconsistência, estão lembrados? Na de capital, o limite, portanto, a despesa fixada foi de 18.000. E a despesa executada, 12.900. Então, essa diferença de 5.100 é uma economia orçamentária. Então, tivemos, em relação à despesa, uma ilegalidade na corrente e uma economia orçamentária na de capital. Posso somar isso com isso. 25.500. A diferença desse com esse aqui, ó, 4.500. Se aqui eu tenho ilegalidade e aqui eu tenho economia, então é 600 menos 5.100, também 4.500. Soma cruzada, batendo. Então, depois de montar o balanço orçamentário, ficamos com esse resultado aqui. O que acabamos de fazer, não é? E agora? E agora vamos apurar se houve déficit ou superávit. Começando com a previsão. Receita prevista, 30. Despesa fixada, 30. Então, nem houve déficit de previsão, nem superávit de previsão. Receita executada, 28.500. Despesa executada, 25.500. Como a receita está superando a despesa na execução, não temos déficit. Temos superávit de execução no valor de 3.000. Esse valor aqui de 30.000 vem para cá, não é verdade? Esse aqui vem para cá, 28.500. Não temos nenhuma diferença aqui, então esse vem para cá, 1.500. Na despesa, esses 30.000 vem para cá. Vou somar esse com esse, 28.500. Esses, até agora, essa coluna batendo, essa coluna batendo. Falta agora conferir
a coluna da diferença. Então, até agora o que fizemos foi isso aqui. E agora? E agora, esses 3.000 do superávit, eu vou passar para a coluna da diferença. Estão vendo aqui? Coluna da diferença. Então, para chegar no total da coluna da diferença, 4.500 menos 3.000 do superávit, ou seja, 1.500. E nosso balanço bateu. O que é a banca está cobrando? Vamos ver. Ao ser elaborado o balanço orçamentário, lastreado nas informações acima, certamente estará sendo demonstrado ela quer o resultado orçamentário. E qual foi o resultado orçamentário, gente? Vamos ver? Letra A. Superávit de capital de 5.100. Será que houve superávit de capital de 5.100? Olha só. A receita de capital executada, 6.000. A despesa de capital executada, 12.900. Então, não houve superávit de capital. Houve déficit de capital de 6.900. Errada a letra A. Letra B. Déficit de capital de 6.900. Acabamos de calcular. Realmente, houve um déficit de capital de 6.900. Estão vendo aí? A banca cobrou a categoria econômica e não o somatório. Se liguem nisso, hein? Letra C. Superávit corrente de 1.500. Como calculamos o superávit corrente? Se houver, pego a receita executada corrente, que no caso foi 22.500, menos a despesa executada corrente, no caso 12.600. Como a receita foi maior que despesa, superávit. Mas o superávit aí não é de 1.500, e sim de 9.900. Errada a letra C. Letra D. Déficit corrente de 600. Acabamos de apurar o superávit que foi corrente de 9.900. Então, fora a letra D. E a letra E, superávit orçamentário de 4.500. Agora, gente, superávit orçamentário é pelo somatório. E aí vimos no balanço orçamentário que houve um superávit, mas no valor de 3.000 e não de 4.500, como está na letra E. Ok? E assim, fechamos essa demonstração contábil. E assim fechamos o balanço orçamentário, um aperitivo de questões para vocês. A segunda demonstração contábil, que virá logo agora a seguir, ela é uma demonstração que trabalha as entradas, as saídas de numerário no cofre público. É uma demonstração considerada como fluxo de caixa, porque o que entra e o que sai, independente da sua origem, da sua natureza, será apresentada nessa demonstração. Estou falando do balanço financeiro. Vamos começar. Tela. Contabilidade pública e agora balanço financeiro. Não esqueçam que o enfoque que estamos aqui dando às demonstrações é o enfoque orçamentário. E quando trabalhamos com enfoque orçamentário, a nossa base legal é a lei, qual, gente? 4320/64. Mas eu falei que o balanço financeiro é um fluxo de caixa. Ele vai evidenciar todas as entradas, quer seja ela de natureza orçamentária, quer seja ela de natureza extra-orçamentária, e todas as saídas orçamentárias e extra-orçamentárias. Então agora a ênfase dada deste balanço é o aspecto financeiro, é o fluxo financeiro. Então diferente do balanço orçamentário. Então vamos ver e vamos estudar dentro desse balanço como os resultados financeiros poderão se apresentar. E para isso, um pequeno texto para confirmar essa nossa introdução. Vamos à tela.
O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o balanço financeiro é um quadro com duas seções: ingressos, receitas orçamentárias e recebimentos extra-orçamentários, e dispêndios, despesa orçamentária e pagamentos extra-orçamentários, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior, na coluna dos ingressos, e o saldo em espécie para o exercício seguinte, na coluna dos dispêndios. Então, gente, o balanço financeiro, ele irá trabalhar com duas colunas, ingressos e dispêndios. Temos como ingressos as entradas, ingressos orçamentário, extra-orçamentário. E nessa mesma coluna, vamos encontrar o saldo inicial. A outra coluna, que é a coluna dos dispêndios, teremos o orçamentário e o extra-orçamentário. E também encontraremos nessa coluna o saldo final. Mas como todo bom balanço, teremos que classificar as contas que irão compor a sua estrutura. Então, neste balanço, também teremos, tal qual o orçamentário, a classificação das contas. Mais uma vez, vou reforçar. Pelo enfoque orçamentário, no balanço financeiro, a receita orçamentária é demonstrada por categoria econômica. Então, a receita, gente, olha só, por categoria econômica. E a categoria econômica, ela pode ser corrente e pode ser de capital. Então, a receita por categoria econômica, ou corrente ou de capital. Enquanto a despesa é apresentada por função do governo, que é uma outra classificação. Então, segundo a Lei 4320/64, lembrem-se, porque isso é cobrado, hein? O balanço financeiro apresentará a receita por categoria econômica. Categoria econômica é o primeiro nível. Desmembrando a categoria econômica, vem a origem ou fonte, tanto faz. E a despesa será classificada por função do governo. Então, receita por categoria econômica e suas fontes respectivas, e as despesas por função do governo. Isso tudo está na Lei 4320/64. E começamos a destacar da Lei 4320/64 o seu artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Então, no balanço financeiro, não encontraremos apenas receitas e despesas orçamentárias. Também temos as extra-orçamentárias, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, que é o saldo inicial, e os que se transferem para o exercício seguinte, que é o saldo final. Gente, com base no artigo 103 da Lei 4320/64, com base nesse texto, é que montaremos a estrutura do balanço financeiro. Estrutura? E qual é a estrutura? O que é que eu tenho que decorar em relação à estrutura para a prova? Olha aqui. Essa é a estrutura
do balanço financeiro. Duas colunas, receita e despesa. A receita orçamentária por categoria econômica. Estão vendo aí? Corrente e capital. A despesa orçamentária por função. Aqui temos a função, perdão, vamos apagar aqui. A despesa, a receita orçamentária por categoria econômica. E a despesa orçamentária, legislativa, judiciária, educação, temos aqui por função. Então, é assim que classificaremos as despesas e receitas orçamentárias no balanço financeiro. Na coluna da receita ainda, temos agora a extra-orçamentária, que vamos explicar todas, hein? Restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débito de tesouraria, outras operações extra-orçamentária. Já a despesa extra é a devolução, pagamento de restos a pagar, pagamento de serviços da dívida a pagar, devolução de depósitos, amortização do débito de tesouraria e outras operações, pagamentos extra-orçamentários. Ainda na coluna receita, saldo do exercício anterior, que é o saldo inicial, o disponível em caixa, se houver, e em bancos e aplicações financeiras. Puxando aqui, total de toda a coluna, que é o somatório da receita orçamentária, mais a receita extra-orçamentária, mais o saldo inicial. Então, somo esse com esse com esse, chegaremos no total da coluna. Fechando a despesa, temos o saldo final, o que vai para o exercício seguinte, o disponível. Para chegar nesse total de 14.962, somei despesa orçamentária com despesa extra-orçamentária com o saldo final, igual 14.962. E como todo balanço que se preze, olha só, igualdade no somatório do total. Então, essa é a estrutura, pelo enfoque orçamentário, do balanço financeiro. Essa é a estrutura. Receita orçamentária por categoria econômica e as suas respectivas fontes, que não coube aí. Despesa orçamentária por função do governo. Receita extra, despesa extra. Saldo inicial, saldo final. Na hora da prova, geralmente as bancas exigirão uma estrutura mais sintetizada e eu vou trabalhar em cima dela. Então vocês tratem de decorar, a partir de agora, essa estrutura. Receita orçamentária, receita extra, saldo anterior. Fácil, né? Despesa orçamentária, despesa extra, saldo final. Lembrando que somando isso com isso e isso aqui, teremos o total, não é? O total que ficará aqui. Somando isso com isso mais isso aqui, teremos o total também da despesa que ficará aqui. E esses valores sempre serão valores iguais, que é para poder fechar o balanço financeiro. A partir daí, gente, dessa estrutura montada, é que começaremos a analisar essa demonstração. Mas a análise ficará para daqui a pouco. Até já.